Aquilo que eu fui notando quando pensei nesta pergunta, quais são as bênçãos de Deus que Ele nos deu de forma unilateral, acabei sempre por ir bater ao tema da criação. Não sei se se apercebem, mas praticamente tudo aquilo que Deus nos deu de forma unilateral, deu-nos nos primeiros 6 dias da semana. Será que o 7º dia também é uma bênção unilateral da parte de Deus? Qualquer contrato que exista, qualquer aliança, qualquer pacto que seja feito, existe sempre das duas partes algo a ser feito. Deus pediu que 10%, e é igual para todos, daquilo que nos chega às nossas mãos é para ser devolvido. Acima de tudo, nós temos que perceber que a quem nos pediu para o fazer não foi nenhum de nós. Não foi ninguém que organizou a igreja que o pediu para fazer. Foi da parte de Deus, foi a Bíblia que o deixou escrito, e o dízimo é algo que é praticado muito antes sequer de haver igreja. Isto passa tão rápido, estamos cá há tanto tempo, alguns de nós, e surgem-nos estes temas, e mesmo assim às vezes nós ainda temos tanto para aprender, e digo-vos que foi o que aconteceu esta semana. Uma primeira passagem na lição achei que era apenas aprofundar uma ou outra coisa, e digo-vos que fiquei apaixonado no final do estudo desta semana, porque há aqui alguns pormenores que foram extraordinários e quero partilhá-los convosco. E tive curiosidade em ir também algo para a frente nas lições que virão nas próximas semanas. E fiquei, de certa forma, surpreendido com a forma tão prática como alguns dos temas estão a ser tratados. Fiquei particularmente interessado na semana que vem, não vou adiantar mais, mas há um ou outro ponto na semana que vem, e não é para verem agora, ok? Não façam batota, é para estudar durante a semana, mas posso dizer-vos que de certa forma fiquei mesmo apaixonado pela lição desta semana e por este tema de uma forma especial. Não é que os temas não sejam bons, não seja bom aprofundar, mas foi espetacular. A aliança de Deus connosco foi o título desta semana e começou por nos colocar a perspectiva de dois tipos de alianças diferentes que Deus pode fazer connosco. Alianças unilaterais e alianças bilaterais. Deixem-me começar pelas unilaterais. Não são aquelas nas quais nós debruçamos a nossa atenção durante a semana, mas vou perguntar-vos, e para estimular também um pouco a participação, se podem dar exemplos que se lembrem de alianças ou de bênçãos que são unilaterais da parte de Deus. Sabemos que são aquelas que Deus deu independentemente daquilo que o homem faça, mas que tipos de bênçãos são essas? Alguns exemplos que possam dar, que se lembrem. O arco-íris, não interessa aquilo que o homem faça, aquilo que nós devolvamos ou não a Deus, o arco-íris estará lá sempre desde que houve dilúvio, e assim foi prometido que não haveria mais destruição até ao fim da terra como nós a conhecemos. Mais bênçãos que são unilaterais da parte de Deus. O sol, chuva, o alimento da terra. Não percebi. O ar, sim. O descanso. Virei outra vez, sim. Deus vem independentemente daquilo que o homem faça, é verdade. Não será uma bênção para todos. A vinda de Cristo, a segunda. As estações do ano, a vida em si, a própria vida, o estarmos vivos. Aquilo que eu fui notando quando pensei nesta pergunta, quais são as bênçãos de Deus que Ele nos deu de forma unilateral, acabei sempre por ir bater ao tema da criação. Não sei se se apercebem, mas praticamente tudo aquilo que Deus nos deu de forma unilateral, deu-nos nos primeiros 6 dias da semana. Ainda nós não existíamos, até mesmo a própria questão do relacionamento. Ainda não tínhamos acabado a semana da criação, já havia o relacionamento, já tinha havido o primeiro casamento e já estávamos abençoados desta forma, ainda não existíamos nem há um dia, digamos assim. Mas depois bati num tema, ok? Na semana da criação recebemos a maior parte, se não todas as bênçãos da parte de Deus, de forma unilateral. Mas e o 7º dia? Será que o 7º dia também é uma bênção unilateral da parte de Deus? O sábado foi dado a toda a humanidade, mas foi dado só como bênção? Ou também faz parte do contrato?
porque este é o tema que vem a seguir. É o contrato que nós fazemos com Deus assim que aceitamos fazer parte do seu povo. O sábado é uma bênção unilateral ou é uma bênção contratual, digamos assim? É bilateral? É uma lembrança? O sábado e o se andam em paralelo, de certa forma, passo a passo na Bíblia. O sábado, se formos também ao Apocalipse, faz parte do elemento distintivo do povo de Deus. É o sábado que faz a distinção entre aqueles que permanecem fiéis nos últimos dias e aqueles que decidem não permanecer fiéis. É um símbolo do pacto que é feito entre o homem e Deus. Assim, o sétimo dia é aquele dia na criação que não é dado de forma unilateral. Existe sábado para todas as pessoas, obviamente. Todas as pessoas têm o sábado, têm o domingo, têm a segunda, têm a terça. Mas o sábado como bênção é dado àqueles que aceitam o pacto da parte de Deus. Começando assim a lição, nós depois fomos diretamente para um ponto que aí sim é claramente bilateral. A aliança da salvação. Quando é dada a salvação ao homem, ela não é dada, e a lição num parágrafo destaca bem isto, ela não é dada de forma universalista, não é universal. Não é dada a todas as pessoas independentemente daquilo que as pessoas façam. É preciso fazer uma coisa relativamente à salvação, que é o quê? Aceitar. É o mais simples e às vezes o mais difícil. A salvação é preciso ser aceite. A salvação não é dada de forma unilateral, mas não seja porque o próprio Cristo, que foi Ele que nos deu a salvação, Ele próprio disse que haveria muitas pessoas que caminham pelo caminho largo que leva à destruição. Portanto, estes dois versículos iriam entrar em contradição se quiséssemos achar que a salvação era universal. Não é. Portanto, a salvação é dada àqueles que decidem não o caminho largo, mas pelo caminho estreito. Um caminho estreito abençoado, não é só por ser estreito, ele é abençoado, mas é um caminho estreito tal e qual como Cristo falou. Ok. Caminho para o céu é fé em Jesus Cristo. A melhor comparação que eu ouvi esta semana acerca da salvação, da forma como aceitamos a salvação e como vivemos a salvação, este caminho estreito. E posso passa publicidade, mas existe um canal no YouTube chamado Adventismo Vivo. É um pastor que se chama Tiago, que faz o resumo das lições. É o que eu mais gosto de ouvir. E foi ele que deu esta comparação que achei extraordinária esta semana. Ele comparou a salvação de Cristo com um bote salva-vidas. Este bote salva-vidas é oferecido a quem está no mar, a quem está sujeito às ondas da vida, e é sujeito a todos os problemas, todas as dificuldades, mas independentemente das dificuldades e dos problemas que essa pessoa esteja a ter, o bote passa por ela. Cristo oferece ajuda para a pessoa subir para o bote da salvação. A nossa parte é aceitar, não é? Mas quando aceitamos o bote, nós continuamos no bote. As ondas continuam a existir, nós já não estamos dentro d'água, estamos no bote. As dificuldades continuarão a existir, mas nós estamos ao lado de Cristo e cabe a nós, nesse momento em diante, estar bem agarrados, firmes, perseverar, como a Bíblia diz, e permanecer até que o bote chegue a salvo. Ainda não chegou a salvo, ainda continuamos no bote todos aqueles que já aceitámos. Aqueles que ainda não aceitámos podem ter a certeza que Cristo estará ao nosso lado e está ao nosso lado. Independentemente das ondas serem grandes, serem pequenas, é sempre melhor estar no lado do bote. Às vezes dá aquela sensação de que o mar está calmo e eu posso ficar do lado de fora. Nós não sabemos o futuro e a salvação foi oferecida a todos. E a todos é feito este convite. Venham para o bote porque não sabem o que irá ocorrer. E acima de tudo, as bênçãos que nos são prometidas no bote são sempre superiores àquelas que o mar nos poderia oferecer. Sobre o bote, estou a pensar, não podemos levar as nossas cargas todas lá para dentro. Temos que deixar as cargas cá fora. Porque senão o bote afunda, não é? E essas cargas nós sabemos quais são. Cada um por si, sabe quais são as cargas que tem que deixar nesse caminho que leva ao céu, para entrar dentro do bote. E fizeste-me lembrar aquela visão dela no White, não é? De agarrar, quando estamos todos sobre o precipício, que é o caminho estreito, e agarrar na corda para passar para o lado de lá, para a outra margem.
Boa. Há certas coisas que são mesmo para ficar dentro d'água, não são para subir para o bote salva-vidas. Mas vamos à Bíblia. A lição de segunda-feira, a lição de domingo, perdão, mostrou-nos alguns versículos que sustentam esta ideia que foi apresentada do bote salva-vidas, que é preciso permanecer, é preciso perseverar no bote. E eles são 1 de João 5,13, que nos falou: estas coisas vos escrevi, e João falava aos judeus da altura, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Para que creiais. Ou seja, existe aqui uma lição de permanência nesta crença em Deus, nesta confiança que nós temos em Deus, que deve permanecer ao longo do tempo, não deve ser apenas naquele momento em que nós aceitamos. E isto continua a ser sustentado em Mateus 10:22, onde fala que nós vamos ser odiados de todos por causa do nome de Jesus. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E por último, Pedro também nos disse: cada vez mais firme a vossa vocação, ou seja, cada vez mais firme. Existe aqui um caminho a percorrer que nos permite ir aprofundando esta relação com Cristo. Cada vez mais firme. Não é algo que seja feito uma só vez. Cada vez mais firme a vossa vocação, a vossa eleição, porque fazendo isto, jamais tropeçareis. Ou seja, vemos que toda a Bíblia sustenta esta ideia de que, agarrados a Cristo, temos a salvação. Mas não termina aí a nossa luta. Deus dá-nos a armadura de Deus, a sua armadura, para que possamos combater o bom combate, como Paulo dizia. O próprio Paulo, mais tarde, e a própria lição de domingo passa por isso, o próprio Paulo tinha esta perfeita consciência de que é um combate a ser travado ao longo de toda a vida. Inoc, por favor. Gostaria de agradecer. Começámos a Escola Sabatina com o IN 379 e acabámos agora por falar no bote. Imaginem só o que aconteceu naquele bote, naquele barco, onde Jesus estava a descansar. E onde os discípulos, expert na matéria, fizeram tudo para livrar-se daquela tempestade. Mas é interessante porque o coro repete 3 vezes: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Este bote hoje é a igreja, mas o Senhor está lá. E, portanto, perante todas as dificuldades que possam surgir, o concerto que Ele estabeleceu com a sua igreja é infalível. Agora, estaremos nós dentro do bote ou com o pé dentro e o outro fora? Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Inoc, por me lembrares disso. Há pouco, quando estávamos a cantar o primeiro hino, e quero agradecer à Escola Sabatina, à direção da Escola Sabatina, porque foi escolhido com muita propriedade. Não foi combinado, mas assim que cantávamos aquelas letras do hino, fez todo o sentido e encaixou na perfeição na forma como a lição nos traz e com esta comparação do bote salva-vidas. Não, Igreja de Cristo. Não percebi a pergunta, Paulo, peço desculpa. Deixa-me fazer-vos uma pergunta. Já alguma vez ouviram falar de um contrato em que, um contrato dos dias atuais, um empregador, um trabalhador, em que apenas o empregador tem obrigações? Não há, não é? Se houver, digam, ok? Só o empregador é que estaria obrigado a fazer o pagamento ao final do mês e não haveria nada da parte do trabalhador. Se houver algum, volto a dizer, digam, mas eu ainda não encontrei nenhum que assim seja. Qualquer contrato que exista, qualquer aliança, qualquer pacto que seja feito, existe sempre das duas partes algo a ser feito. Alguém troca. Cristo deu-nos aquilo que nós nunca vamos conseguir devolver. Aquilo que Ele nos está a pedir, seja o que for, nunca vai alcançar tudo aquilo que já nos foi dado logo no início, assim que aceitamos este pacto. É-nos dada a salvação como garantia de que entramos no pacto. E a lição deixa muito claro isto, de que daqui em diante, no que toca aos dízimos, que foi aquilo que tratámos esta semana, aquilo que vamos tratar na próxima semana, mas não estamos só a falar dos dízimos, estamos a falar de tudo o resto. Aquilo que nos foi dado no momento do pacto
não pode ser nunca devolvido na sua totalidade. Mas também não pode ser feito para que Deus nos dê a salvação. É feito porque Deus nos deu a salvação. É uma consequência, não é uma causa da salvação. E esta nossa atitude perante Deus é aquilo que nos vai fazer entrar no pacto, permanecer no pacto e perseverar no pacto, como nós falámos. Eu sei que às vezes é um pouco difícil e em contexto de igreja exige muito este preconceito da parte de fora, de quem olha para uma igreja, que às vezes podem pensar nas questões referentes ao dinheiro, para onde é que vai o dinheiro. Existe sempre este certo preconceito. Muitos colegas meus do trabalho já tive que discutir este tema, de qual é a intenção de nós como igreja estarmos a devolver dízimos, a dar ofertas, para quem é que vai, quem é que usa, quem é que usufrui desse dinheiro. Ainda acima de tudo, nós temos que perceber que a quem nos pediu para o fazer não foi nenhum de nós, não foi ninguém que organizou a igreja que o pediu para fazer, foi da parte de Deus, foi a Bíblia que o deixou escrito, e o dízimo é algo que é praticado muito antes sequer de haver igreja. Já havia povo de Israel, já havia o pai Abraão, o pai do povo de Israel, e ele próprio devolveu o dízimo na altura a Melquisedeque, Filipe e depois o Rogério. Esta questão do dízimo levanta muitas vezes muita questão para aqueles que nos conhecem, sabendo dos hábitos. Mas nós deveríamos pensar sempre que o dízimo não é para a igreja. O dízimo não é para a igreja, é para o uso da igreja com um objetivo muito grande. Não é a igreja que vai beneficiar, é toda a gente que vai beneficiar do dízimo. Serve para proclamar aquilo que nós temos que proclamar. E nós que vivemos agora esta época temos que ter consciência que cada vez mais estamos perto do apogeu da criação, que é a segunda vinda de Cristo. Estamos cada dia mais próximo. E então o dízimo cada vez faz mais falta para podermos proclamar a palavra de Deus a todos quanto nos rodeiam. Mas essa também é a nossa missão, na nossa atividade dia a dia. Mas o dízimo não foi estabelecido para os judeus, mas como disseste muito bem, muito antes de existirem os judeus como povo, já o dízimo existia. E todos dizimavam, todos. Obrigado, Filipe. Aqui há uns anos, bom dia a todos. Aqui há uns anos, a edição, portanto, a editora Europa América editou um livro sobre religiões. Eu tive esse livro durante muito tempo, mas ele correu por todo lado, toda a gente queria ler o livro, até como sabem, perdi o livro. Mas apontava a questões financeiras das igrejas. E aquela igreja tradicional que nós conhecemos, não vale aqui evocar, maioritária, ninguém sabe onde é que está o dinheiro. Ele é centralizado numa cidade do mundo que nós sabemos, ou aliás num estado que nós sabemos, não presta contas a ninguém. Eu estive em Almada e havia um pastor de uma igreja tradicional, de uma igreja evangélica ali. Ele começou a frequentar a nossa igreja, gostava muito da nossa igreja, entendia a verdade do sábado, e trabalhava com uma senhora pastora de uma igreja. As ofertas eram entregues à pastora e ela geria aquilo que não tinha que prestar contas a ninguém. E esse livro dizia que se as finanças quisessem entrar na igreja, as finanças do país, quiserem entrar nas finanças da igreja adventista, tem uma finança esclarecedora, pode prestar contas de tudo. E depois terminava assim: bem poucas igrejas se gabaram disto. Ok? E há outra coisa também. Eu, por acaso, nunca consultei, mas aqueles que quiserem consultar as finanças a nível mundial da Conferência Geral, está tudo na internet. Okay. A gestão dos dízimos da parte da Igreja Adventista é feita de uma forma transparente, não centralizada e que permite que os dízimos sejam geridos de uma forma correta e para os seus devidos fins. Lisete? Eu quero lembrar aqui um pormenor que eu acho que é importante. Esta aliança do dízimo, este pacto, não é com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este pacto é com Deus.
E este meu pacto com Deus, ao dar o dízimo e as ofertas, é pura e simplesmente reconhecer que dele dependo. Não é mais nada. Portanto, se nós vamos estar a pôr a questão do dízimo relativamente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela própria pode falhar. O que interessa é que esta relação não é com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta relação é com Deus. Eu posso estar num lugar onde não há Igreja Adventista do Sétimo Dia e os meus dízimos podem ser dados. E agora estou-me a lembrar, e desculpem, isto foi uma coisa que me tocou quando eu tinha para aí os meus 5 anos de idade. Quando se iniciou o trabalho da Igreja Adventista na Igreja da Beira, na cidade da Beira, em Moçambique. E havia um sítio que tinha sido tomado politicamente e tinham fechado a Igreja Adventista. Era um sítio que era a Manga. E fomos lá num sábado, porque os irmãos foram perseguidos. A igreja estava fechada. E fomos ver, fizemos o culto e reparamos que a igreja humildíssima estava toda arranjadinha, estava toda arrumadinha. No sábado a seguir, em vez de irmos de manhã, fomos de tarde. E havia uma única irmã, uma irmã negra, pequenina, que quando nos viu, não falava português sequer, quando nos viu, saltou de alegria. E nisto, abre um buraco dentro da igreja. E estavam lá os seus dízimos. O chão era terra. Estavam lá os seus dízimos. Isto para mim eu nunca vou esquecer. A maneira como ela honrava a Deus. Também, através das suas ofertas. A sua fé. Eu nunca me esquecerei. E isto para mim fez sentido toda a vida. Eu não dou o dízimo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu dou o dízimo ao meu Deus. Porque a aliança do meu Deus é honrá-lo relativamente às nossas ofertas. Obrigado. Ou seja, apesar da Igreja Adventista fazê-lo e fazê-lo de uma forma transparente, ainda assim o tema dízimo é algo que está acima e que é feito com o nosso próprio Deus e não para a Igreja. Obrigado, Lisete. Lição de segunda-feira. E apesar de estarmos a adiantar um bocadinho relativamente ao tema do dízimo, Marco, vais falar do dízimo? Pronto, ok, então, força que eu depois vou falar da lição de segunda-feira. Força, Marco. Eu pude ouvir aqui os irmãos todos, e muito bem. Queria só dizer mais alguma coisa em relação ao dízimo. Na verdade, eu penso, e de acordo com aquilo que está escrito, que essencialmente o dízimo é para sustento da casa de Deus. E sustento entende-se que é o sustento dos pastores e todo o corpo ministerial. Isto porquê? Porque depois vem a outra parte, que são as ofertas. Essas sim é que é para fazer com que a obra avance, e aí se calhar temos falhado. Porque o dízimo praticamente somos obrigados a dar, entre aspas. É como se houvesse uma consequência inerente. Ninguém nos vai a casa bater à porta, mas sabemos que estamos em falta para com Deus. E as ofertas já vêm da liberalidade do nosso coração. O que é que nós podemos dar? O que é que nós entendemos que podemos dar? O dízimo, na verdade, é uma prova de fé a cada momento em que nós entregamos o dízimo. Até na forma como nós dizemos, eu dou o dízimo ou eu devolvo o dízimo. Aí está um bocadinho também como é que o nosso coração trabalha. Não é uma questão de léxico ou de semântica. É mesmo a nossa postura perante Deus. E o dízimo também não nos dá o direito de ser os donos da igreja. O que é que eu quero dizer com isto? Não é porque eu dizimo mais ou dizimo menos, porque sou mais ou menos importante. E para isso está ali aquela questão quando Jesus viu aquela pobre que punha lá, que tinha só uma moedinha, e o fariseu que batia no peito, que fazia, que etc, e orava. E, portanto, para Deus somos todos iguais. Ele olha para o nosso coração e vê a forma como nós devolvemos o dízimo. E o dízimo é isso mesmo. É uma prova que Deus tem constantemente nas nossas vidas. Tanto que há histórias que nós temos, e que todos conhecemos, uma então das histórias mais famosas, de um dizimista que chegou ao ponto que ele é que ficava com 10% do sustento, devolvia 90% a Deus. Passou-se nos Estados Unidos. Portanto, por aí podemos ver, e se entendermos o dízimo desta forma, se calhar será mais fácil a nossa relação com Deus. Ok. Devolvia 90%, 10% era um dízimo, os outros 80% era oferta. Como estavas a dizer, mas está certo. Obrigado, Marco.
Deixem-me só não descurar aqui a lição de segunda-feira, que também achei muito interessante. Avançámos um bocadinho para o dízimo. Vai ser o tema da próxima semana, portanto também não quero estar a aprofundar muito e não estar a tirar algumas das ideias que vão ser discutidas para a semana que vem. Mas a lição de segunda-feira mostra-nos uma imagem espetacular do povo de Israel. É uma imagem em que nós vemos o povo de Israel praticamente já a chegar à Terra Prometida. Tinham feito quase 40 anos de viagem pelo deserto, tinham sofrido todas aquelas intempéries do deserto, tinham sido abençoados daquela forma extraordinária, e não é ao acaso que o autor da lição coloca-nos neste ponto da história do povo de Israel. Todos eles tinham sido abençoados de igual forma. A forma como saíram do Egito tinha sido para todos. A forma como tinham sido abençoados de dia, pela nuvem, de noite, pela chama de fogo, tinha sido igual para todos. A forma como as suas roupas e as suas sandálias não se desgastavam foi para todos. Mas nem todos estavam ali naquele momento a ouvir Moisés a ler Deuteronômio, o livro da lembrança, antes de entrarem na Terra Prometida. E porquê? Deus tinha feito um pacto com aquele povo também. Neste caso não se restringia apenas aos dízimos, mas também. E aquele povo tinha sido infiel não só nos dízimos, mas entre outras coisas também. E assim ao cabo, Deus não deixou de fazer a sua parte e de cumprir a sua palavra. Deus tinha dito apenas aquelas duas famílias, a de Josué e de Caleb, que tinham tido a fé suficiente de olhar para a terra prometida e dizer: por Deus, nós vamos conquistar aquela terra, nós vamos entrar. Essas duas famílias estavam ali como prova perante os filhos de todos os demais que já não estavam ali, e aquelas duas famílias eram a prova de que Deus iria permanecer fiel, independentemente do povo permanecer ou não. O lado de Deus foi cumprido naquilo que Ele disse: aquele que perseverar até ao fim, aquele que tiver fé, aquele que cumprir, que ouvir diligentemente, como diz a nossa lição, esse entrará na terra prometida. Foi o que Deus disse: só Josué e Caleb, só as famílias de Josué e Caleb vão entrar, porque foram eles que permaneceram fiéis, foram eles que tiveram fé perante esta terra. E assim o que nós vemos é Moisés perante uma geração cuja maior parte não tinha vivido aquilo necessariamente, ou se calhar eram muito jovens ainda, e naquele momento estavam a ouvir este livro não para se lembrarem do que tinha passado, mas para que se lembrassem no futuro. Não é um livro que olha para trás, Deuteronômio é um livro que olhou para a frente perante aquele povo. E lhes disse: não se esqueçam destas coisas, porque olhem aquelas duas famílias, foram as únicas duas que permaneceram de pé, aqui perante a terra prometida, porque permaneceram fiéis. Vocês têm uma nova oportunidade de poderem permanecer fiéis neste pacto que faço convosco, e daí Deuteronômio, neste caso o capítulo 28, lista toda uma série de bênçãos que Deus estava a prometer àquele povo, se eles permanecessem fiéis perante as suas obrigações, o seu lado, as suas cláusulas do contrato. As bênçãos tinham sido dadas para todas, as dificuldades calharam a todos, mas apenas aqueles que permaneceram firmes e agarrados àquilo que Deus tinha dito, chegaram ali àquele momento e podiam entrar na terra prometida. Isto é uma lição extraordinária para nós nos dias de hoje também. As bênçãos igualmente dadas para todos, o pacto igualmente feito com todos, a salvação igualmente dada a todos, mas chegar ao fim depende também de nós agarrarmos, preservarmos e mantermos firmes a mão de Deus. O tal bote salva-vidas que falava há pouco na lição de domingo. Eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário relativamente à lição de segunda-feira. Espero que tenham lido estes versículos, são versículos extraordinários de toda aquela promessa que é feita ao povo de Israel, seguida de um conjunto de problemas, chamemos-lhe assim, de maldições, como a Bíblia lhes chama, que iria cair sobre aquele povo se eles não permanecessem fiéis. A lição avançou e eu não quero estar a atrasar muito o tempo já vai avançado. A lição avançou e aqui sim nós chegamos ao ponto de nos debruçarmos um bocadinho mais sobre o dízimo. Eu penso que é aqui que a lição fica um bocado difícil, apesar de ser eu aqui hoje, e seja quem for que estiver para a semana, é sempre difícil falar nesta questão do dízimo, e eu falo de uma forma muito pessoal e só aqui entre nós que ninguém nos ouve. É sempre difícil falar com o dízimo a alguém que se calhar ao final do mês tem menos, porque parece que estou a dizer que para ele devia ser tão fácil como para mim. Mas é igualmente difícil eu falar para alguém que ao final do mês tem mais do que eu, porque parece que estou a chamá-lo a atenção que tem mais e portanto tem mais responsabilidade e eu não tenho a minha.
todos temos igual responsabilidade, porque 10% é 10% para todos. É 10% daquilo que nós temos e que nos chega às nossas mãos naquele mês. Neste caso, mês, porque nós, na nossa sociedade, vivemos ao mês. Há locais onde é à semana, há locais onde é ao ano. Isso agora não interessa. Deus pediu que 10%, e é igual para todos, daquilo que nos chega às nossas mãos, é para ser devolvido, como o Marco dizia muito bem, devolvido a Deus, como símbolo daquilo que Ele já nos deu. E devolvido quando? De qualquer forma, eu penso que o dízimo pode proporcionar uma experiência a todo o crente importante. Ok. De qualquer forma, eu penso que o dízimo pode proporcionar experiências incríveis ao crente, quer ao que tem muito, quer ao que tem pouco. E realmente o que tem pouco pode-se pôr na dúvida a determinado momento, isto já é tão pouco e vai-me faltar. Mas pode, e tenho apreciado relatos nesse sentido, que tal e qual como Jesus multiplicou os pães à frente de toda a gente, ninguém percebe exatamente o que é que terá acontecido, mas a verdade é que os pães e os peixes multiplicavam-se. E, portanto, todos beneficiaram desse milagre. O crente que dá o dízimo e que pode pensar, bem, isto vai-me faltar no final do mês. Na realidade, muitas pessoas têm dito que chegam ao final do mês e ainda sobra. E essa experiência de multiplicação de valor, eu penso que dá uma experiência pessoal terrível, porque nós conseguimos ver na experiência própria o milagre de Deus, tal como Jesus fez o milagre da multiplicação do pão, como aconteceu também com Elias, não é? Que a farinha se multiplicava e o azeite. Portanto, as pessoas podem, na realidade, ter experiências que as tornam mais firmes na fé e mais seguras na palavra de Deus. Lisete, sem dúvida que esta experiência e a forma como Deus nos abençoa é algo que está preparado para nós ainda antes de nós sabermos, antes de nós as conhecermos. Finalmente, qual é o pacto da nossa parte com Deus no dízimo? Qual é esse pacto? Esse pacto é, quero eu pôr Deus à prova relativamente à minha vida? Quero eu? Deus, no pacto do dízimo, quer dar-me bênçãos mananciais, não é? De bênçãos. E qual é a minha parte? É pôr Deus à prova. É confiar nele. É ser fiel. Essa é a parte do meu pacto, da minha aliança. E quando eu ponho Deus à prova, vejo Deus na minha vida. Quando não o ponho à prova, ando se calhar paralelamente no caminho. Exatamente. E quando é que devemos dar o dízimo? A lição também é clara nisto, é neste ponto que eu digo que a lição tem sido e vai ser bastante prática. Quando é que devemos dar o dízimo? Força, força. Eu queria dar um exemplo da minha vida, né? Quando eu não dava o dízimo, que não conhecia a palavra, o que é que eu tinha? Não tinha nada. Andei descalço até aos 14 anos. Atualmente vivo, nunca mais tive dificuldades na vida. O dízimo para mim e a igreja, tudo quanto vai na igreja é bom e eu compreendo. Obrigado pelo testemunho de alguém que não dava o dízimo antes de conhecer a palavra e que ao dar foi abençoado. É isso. O dízimo acaba por ser uma forma de honrarmos a Deus. O dízimo acaba por ser uma forma de devolvermos a Deus. Mas ainda não me responderam à pergunta. Quando? Será que é agora que vai ser respondido? Olá, bom dia. Quando nós falamos na questão do dízimo, né, a gente sempre lembra da questão financeira. Né? E o dízimo, como já foi dito aqui, eu não dou nada, né? Eu devolvo, e se eu devolvo é porque não é meu. Né? Mas eu acho que um outro ponto interessante é que também Deus vai nos pedir conta do dízimo do nosso tempo. Quer dizer, Deus nos dá um dia de 24 horas, né? E Ele espera que nesse tempo que nós temos, de 24 horas, nós também possamos tirar um tempo para Deus. Quer dizer, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Eu tenho dizimado
do meu tempo, né, da minha comunhão, do meu testemunho, do pregar. Eu acho que é um ponto interessante que a gente também deve ter atenção. Sim, não exatamente como dizem, mas a nossa devoção diária deve existir de uma forma constante também. Marco. A pergunta que tu colocas, quando é que devemos devolver? Nós devemos devolver quando estivermos num momento em que estamos a receber a contrapartida por essa dádiva. E realmente o Carlos falava muito bem. Nós normalmente materializamos através do dinheiro, porque, digamos, é a unidade que nós temos para trocas. Mas há coisas que não têm, que são coisas muito pessoais. Têm a ver com o nosso descanso, têm a ver com a nossa saúde. O trabalho é uma das coisas que Deus nos dá. E como nos dá o trabalho, nós devolvemos. Ou dá-nos outro tipo de bênçãos que se traduzem em pecúnia. Portanto, tem uma expressão pecuniar. Aqui, quando estamos a falar de outros aspectos da nossa vida, a vida espiritual, aí temos que pensar bem o que é que fazemos, porque muitas vezes somos completamente irreverentes, e depois tapamos a nossa consciência: oh Deus, toma lá, estou-te a devolver o dízimo das coisas que tu me deste, mas foi só do trabalho, mais nada. Obrigado. Beto? Ou ainda há outra participação? Ok. O dízimo, ele deve ser devolvido em primeiro lugar. Obrigado. E a experiência que eu vou contar aqui, não tenho vergonha nenhuma de dizer, gostei muito de dizer aí sobre o bote, porque ao entrarmos neste bote, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades e não vamos ter dificuldades financeiras. Porque eu estou nesse bote há 35 anos, e se eu pudesse contar aqui todas as experiências vividas com relação a esses 35 anos, tomaria talvez até o tempo do culto desta manhã. Mas vou vos contar uma pequena experiência que aconteceu no ano de 2020, na pandemia. Vivíamos no Algarve, tive que ficar em casa, porque trabalhando num restaurante acabou-se o turismo, e todos nós lá em casa sofremos, né, pela pandemia, teve dia de estarmos todos em casa. E Deus, como Ele é sempre Deus, eu tive a fazer as contas nesta manhã, quando me deparei com isso aqui e vi a bênção de Deus, a mão de Deus. Durante aquele período, não nos faltou nada em casa. Mas ainda assim, nós recebemos 5 cestas. Não sei quem dizia para estes irmãos, mas elas vieram. E teve um dia de manhã que eu estava na minha máquina de costura, me envolvi naquele projeto da ADRA, de Portugal, para fazer máscaras. E eu estava a fazer as máscaras e disse: não, eu devo parar agora para devolver o dízimo da cesta que recebi. Peguei os itens todos que tinha visto na cesta, vi os valores e comecei agora a devolver o dízimo. Neste momento, meu telefone tocou, estava a falar com uma amiga, mas também tocou o interfone do prédio. E saí para ver, não reconheci a pessoa. Fiquei estranha, naquela hora não deveria estar vindo ninguém na minha casa, em época de pandemia. Mesmo assim, abri a porta e agora olhei pelo olho mágico, não sei por que não reconheci quem estava lá. Mas abri a porta e era um dos nossos irmãos da igreja com uma enorme cesta na mão. E eu agradeci e voltei para a máquina de costura e falei para minha amiga, falei assim: olha, é incrível o que eu vou te dizer agora. Eu estava na máquina de costura, apontando os itens da cesta que recebi. E, enquanto isso, o irmão Rui bate a porta trazendo mais uma cesta. Então, ele deve ser sempre em primeiro lugar. E Deus sempre sabe o que irá fazer, porque a promessa de Malaquias 3:10 é realmente real. Se nós, né, devolvermos o que a Ele pertence, as portas, as janelas realmente serão abertas e Ele nos abençoar. Não se importa, se for com o irmão que vive com muito, será com muito. E se for com alguém como eu, que pela graça de Deus
compreendo o seu amor no pouco, Ele sempre nos abençoará. E sempre teremos motivos para agradecer e sabermos que Ele está conosco nesse bote, seja nas dificuldades, seja em qualquer momento. O que Ele quer é aquilo que você repetiu sempre, que nós possamos perseverar até o fim. Obrigada. Obrigado. São testemunhos como este da irmã Luzia e do irmão Gilberto que nós às vezes precisamos nos lembrar mais quando vem momentos de dificuldade e de memorizá-los bem para quando eles vierem, porque são estes também que nos sustentam a fé. Beto. Já falamos todos sobre o dízimo, um bocado do dízimo. A experiência que a irmã Luzia contou era que eu ia contar. Pronto, eu nasci numa família não adventista, os meus pais nunca foram adventistas, os meus avós e os meus tios sim, e lembro que a gente quando ouve a falar da questão do dízimo é sempre a parte financeira, e às vezes sabemos que houve outras denominações que não o aplicam tão bem, essa dimensão de dizimistas e não o aplicam tão bem, mas eu lembro que o meu avô tinha no terreno e tinha várias árvores de fruto, e ele arranjava uma árvore de fruto dedicada a Deus. Ou seja, tudo o que aquela árvore de fruto ou aquele pedaço de terreno dava, ele tirava para o lado e ou vendia, e o dinheiro era o seu dízimo, por assim dizer. E é curioso que, se calhar, ao ver isso, a minha mãe, que não é adventista, neste momento ela faz as limpezas numa igreja nossa, que não vale a pena, quem sabe, mas o que é certo é que ela não tem a obrigação de dar o dízimo, mas o dinheiro que ela oferece do trabalho que ela faz na igreja, ela põe de parte o seu dízimo e oferece o montante igual às flores à igreja, ou seja, as flores que estão na igreja são oferecidas por ela com o seu dízimo. Por assim dizer que, se calhar, nós só pensamos na parte do dízimo financeiro, mas se calhar há outras coisas que podemos dizimar, não é? E é interessante ouvir agora a história, o episódio com a irmã Luzia, porque realmente quem está na decoração sabe que as flores têm aumentado isso, e ela nunca, a minha mãe ainda no outro dia disse, nunca vai deixar, porque está a ser beneficiada, está a ser abençoada. E é muito, extremamente importante. Obrigado, Edson. Obrigado também por esse testemunho. Há aqui dois pontos nesta lição e neste tema do dízimo que ficam latentes. Deixa-me só desta parte e depois Ivamar? Okay, depois Ivamar. Há aqui dois pontos que ficam bastante latentes nesta lição. Um explícito e um implícito que eu gostava de referir. Em primeiro lugar, quando nós estamos a devolver o nosso dízimo, está explicitamente dito na lição que a principal razão pela qual nós devemos devolver o dízimo é porque Cristo já morreu por nós na cruz. É porque já foi feito por nós algo que nós nunca vamos conseguir, obviamente, equiparar. Já fomos salvos, já aceitamos essa salvação. É daqui que parte a nossa motivação. É aqui que nós entramos no pacto e esta é a razão primária para nós entrarmos nesta devolução do dízimo. Mas há um segundo ponto implícito que também vem na nossa lição, que é algo que às vezes nós inconscientemente acabamos por cair nele, que é nós pensarmos que com um dízimo correto e diligente, nós assim conseguimos de certa forma comprar as bênçãos de Deus que nós queremos. Não vamos conseguir chegar lá porque aquilo que Deus promete são as suas bênçãos para nós, não aquelas que nós estamos a precisar, não é aquelas que nós achamos mais necessárias ou menos necessárias. Aquilo que é prometido é aquilo que Deus tem guardado para nós. Portanto, dar o dízimo à espera que amanhã aconteça algo bom, que eu até gostava que acontecesse, é um princípio já por si incorreto. O dízimo é uma devolução, é uma resposta, não é um pedido que é feito, é simplesmente responder àquilo que já foi feito. E penso que implicitamente a lição também diz isto. Da mesma forma como as obras não pagam salvação, o dízimo também não compra bênçãos. E penso que isto era importante ficar claro. E desculpa, Ivamar, ter passado à tua frente, mas força. Seria ainda a respeito da pergunta que fizeste. O meu pai, quando chegava com o salário em casa, aquelas notas amassadas, eles amassavam-as todas, tirava cada dobrinha que havia nas pontas das notas e selecionava as notas mais limpinhas, as mais novas,
ele tirava ali para o dízimo. E era logo, né, a pergunta foi quando? Logo quando se tem a mão. Por quê? Pode acontecer de, por exemplo, se eu receber o meu salário via transferência, eu já passar no supermercado, passar numa loja, passar em vários lugares e fazer minhas compras e já estar mexendo no dinheiro. Então, assim, eu aprendi com o meu pai, e atenção, na altura a família era muito humilde, poucos recursos, mas ele sempre fazia aquilo, e acredito até para ensinar para os filhos. E ele faleceu já há muitos anos e não viu Deus abençoar a família dele. E hoje eu sou prova disso, minhas irmãs, nós somos muito abençoados e ainda lembramos disso, da maneira como meu pai fazia, a minha mãe da mesma forma. Não quer dizer que eu fui sempre fiel nesse ponto, tenho experiência, mas não dá tempo para contar. Mas aprendi também com a minha esposa que sempre foi dessa forma. Então, logo a seguir ao pagamento. O dinheiro veio à mão, seja transferência, seja em mãos, né, em espécie, tiremos logo. Para quê? Só para receber, como disseste agora, para receber as bênçãos? Não. Para reconhecer que tudo que tiveste até ali foi Deus que te deu. Obrigado, Ivamar. Fizeste-me lembrar aquele versículo em que Jesus dizia: bem-aventurados aqueles que não viram estas coisas, mas tiveram fé. Como Paulo dizia, agora passou-me o que eu ia dizer relativamente a Paulo, mas e também nesta sequência de que a fé é a certeza das coisas que nós ainda não vemos. Dizias que o teu pai não chegou a ver a família a ser abençoada, mas é isso que Paulo dizia em Romanos: a fé é a certeza das coisas que nós ainda não vemos e, portanto, é um ato de fé também. Wunda? A irmã Wunda? Força. Ok. Relacionado ao dízimo, já houve muitas respostas e muito bem dadas. A irmã Luzia fez menção, o irmão Ivamar também, e eu gostaria de reforçar essas respostas com o texto de Êxodo, no capítulo 23, no verso 29. Ali Deus faz menção de que nas primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Deus ali estava a dizer, você vai cultivar, e quando a terra dá os produtos, antes de colheres para ti, colhes primeiro para a minha casa. Aqui está o exemplo prático em relação à separação e à devolução do dízimo. Porque nós muitas vezes separamos o dízimo, mas em vez de devolver, nós damos. E quando a gente dá, é como se Deus fosse um necessitado. Mas quando a gente devolve, reconhecemos que Deus é o doador. Obrigado. Obrigado, Wunda. Há mais uma, Filipe, força. É em relação ao que tinhas dito antes, digamos, da resposta a proposta que o Ivamar fez. Esta questão de devolver o dízimo não é para a minha salvação. Porque a minha salvação vem pela fé. E é pela fé que eu acredito que Deus é capaz de realizar o que já realizou nos testemunhos que foram dados. Não foi esperado, não foi porque eu devolvo, então recebo. Senão isso é salvação pelas obras. Eu não preciso de obras para ser salvo. Eu sou salvo pela fé. Mas agora, a justiça é feita consoante as obras. O que é que eu faço depois? É por aí que Deus nos julga, é pelas obras. Mas a salvação é sempre pela fé em Cristo. E este ato de pôr primeiro, como diz Jesus, buscai primeiro, em primeiro lugar. A viúva de Sarepta não necessitou de saber quem era Elias. Elias chegou ali e disse, olha, prepara isso para mim, é o que tu tens, então vais preparar um pão para mim. É egoísta. E o que é que aconteceu? Faltou alguma coisa a essa viúva? Não faltou nada. Isto é mais uma prova de que, pela fé, porque nós somos fiéis ao que Deus nos diz, a consequência, então, é tudo quanto já foi testemunhado. Quando nós aceitamos aquilo que Cristo fez por nós, tudo mais é apenas uma resposta. Filipe, Marco. Antes de mais, a questão do dízimo e porque é que é um tema tramado, passa a expressão, é porque nós todos temos uma coisa que se chama dignidade e temos medo de a perder.
E o ser humano, no dia em que comeu do fruto proibido, separou-se de Deus. E o dinheiro dá-lhe independência. Torna-o senhor de si mesmo. É mesmo isso que Deus não quer. Deus quer que ele aprenda a ser outra vez dependente, como era até ao momento em que pecou pela primeira vez. E por isso é que isto é uma guerra para o ser humano. O devolver, as contas que muitas vezes faz, as operações mentais que faz, as reservas mentais que tem para com Deus, como se Deus não lesse os pensamentos. E isto vai ser sempre uma guerra, porque todos nós falamos aqui, uns dão pouco, outros dão muito, tem a ver com aquilo que aquele senhor Maslow disse, a pirâmide das necessidades. Nós ultrapassamos uma série de necessidades, aí já damos à vontade, já devolvemos, já somos os maiores beneméritos que possa existir. E abaixo disso andamos todos com muito mais necessidade. Portanto, vai ser sempre uma batalha nossa, devolver com alegria. Que é este o propósito de Deus, é devolver com alegria. Aprende, depende de mim, é o que Deus quer. Depende de mim. E não temas nada. Tudo te chega. Claro que Deus não ia ter grandes explicações, disse só para ser assim que as janelas do céu se iam abrir, etc, etc. E cada um aqui tem, se formos perguntar a cada irmão, cada um tem uma experiência fantástica, ou 2, ou 3, ou 10, ou aquelas que forem. Tanto negativas para aprenderem o que é que deviam ter feito, como positivas daquilo que beneficiaram a seguir ainda mais. Obrigado. Eu vejo o tempo já chegar ao final. Ainda há mais uma participação. Quero só terminar depois com 2 ideias para podermos fechar a escola sabatina. Mas não sei quem é. Pode-me só dizer o seu nome, irmã? Eu sou Emiliana. Okay. Eu Obrigado. Normalmente congrego na igreja da Baixa da Banheira. Prazer. Bem-vinda. Muito obrigado. E eu cheguei aqui em maio, comecei a trabalhar em junho. Já no meio de junho. E nesse tempo, né, eu tive o meu acerto lá na firma. E foi um pouquinho mesmo, assim, mas eu levei para a igreja. E aí, como eu era recente aqui no país, eu tinha algumas informações que pedia ali para que eu devolvesse o dízimo, que eu não tinha. Então, eu voltei com esse dízimo para casa. E eu não sei o que aconteceu, o dízimo desapareceu. E eu fiquei assim, meu Deus, onde que foi parar esse dízimo? Então, eu, né, no meu próximo dízimo, eu conversei com o ancião lá da igreja e ele falou, irmão, é orar mesmo para que Deus possa te mostrar onde está esse dízimo e que, né, ele pode te mostrar onde está e você possa devolver. Mas, do contrário, a irmã vai ter que repor esse dízimo porque perdeu com a irmã. Eu falei, não, tudo bem. E fui orando e pedindo a Deus que Deus mostrasse onde estava esse dízimo. E ele não apareceu. Em novembro, eu falei, não apareceu, eu vou ter que repor. Mas aí eu fiquei com Covid, peguei Covid e fiquei em casa. Levei, depois, quando eu voltei, eu levei, né, as baixas para a Segurança Social, só que a Segurança Social me negou os dias que eu fiquei em casa, porque eu só tinha alguns meses de contribuição, e eles exigem 6 meses. Então, eu comecei a trabalhar em junho, e só 2 meses depois que o patrão assinou, aqui fala contrato, né, de trabalho. Mas aí, eu conversando com Deus, falei, nossa, Senhor, eu prometi que eu iria devolver o dízimo que eu tinha perdido, além do que eu já tenho que devolver mensalmente. Eu vou ter que devolver, e o meu salário foi bem pouquinho, que eu fiquei assim, até muito chateada, porque lá na empresa, se você falta, eles descontam um monte de coisa, além do salário, né, que é em cima do seu ordenado ali, eles descontam, que é o que a Segurança Social teria que pagar, mais os benefícios que eles pagam por fora. Então, a gente perde tudo isso. E aí eu falei com Deus, nosso Deus, eu vou ter que devolver o meu dízimo desse mês, mais o que eu havia perdido, porque eu já fiz um compromisso com o Senhor que eu iria devolver. E aí fiquei com isso na mente, pedindo a Deus que, se Ele, né, fosse da vontade dele, que Ele me mostrasse onde estava o dízimo. Enfim, quinta-feira passada,
amiga me ligou e falou, olha, Emily, o seu dízimo foi encontrado aqui em casa pelo Heitor. Isso eu já estava orando porque as baixas, ela se daria no mês de novembro e dezembro. Então, os 2 meses, os meus 2 salários ia ser bem pouquinho mesmo. E ela falou, seu dízimo foi encontrado aqui. Então, era nos dias que eu estava orando a Deus. Eu falei, ele é santo, ele pertence ao Senhor. Ele não é meu, não é de quem encontrou, se alguém o encontrou. E aí ela me ligou e me falou isso, que o dízimo estava na casa dela, que era para eu buscar, que estava lá, e mais a minha oferta. E aí, nisso, eu fiquei assim pensando comigo, se Deus ele é poderoso e ele pode, ele vai falar o coração do meu patrão e ele vai me restituir aquilo que ele me tirou. Porque eu não faltei do trabalho porque eu quis. Eu estava doente e o médico me afastou. E aí o meu patrão, do nada, me chamou lá no escritório e falou, olha, só você não recebeu o subsídio de Natal, não recebeu o passe, não recebeu essas coisas todas que você tem direito. E eu te chamei aqui para te pagar isso. Santo pertence a Deus. Não importa o que a gente tem que ter compromisso de honrar dentro de qualquer situação. E tudo resolve na conversa, porque Deus é o nosso melhor amigo. E que Ele pode todas as coisas. Então, eu tive 2 bênçãos aí. O dízimo que apareceu e Deus mostrou onde estava. E aquilo que foi me tirado injustamente, ele foi recolocado ali também. Okay. Obrigado por mais este testemunho. Fez-me lembrar um pouco a história do dracma perdido. E às vezes as histórias que a Bíblia deixa escrita não são só porque aconteceram naquela altura. Deus continua a ser o mesmo e a abençoar da mesma forma. E podemos ter fé que aquilo que Deus já deu também está reservado para nós porque Ele é o mesmo. Deixem-me terminar só com 2 ou 3 ideias. Na lição de quarta-feira, a lição de quarta-feira tem o mesmo título do que a lição da próxima semana. Eu já estou aqui a fazer uma espécie de incentivo ao estudo da lição da próxima semana. Portanto, David, vais-me dar mais esses 2 minutos, que eu já fiz o incentivo. A lição fala em contrato. Existe um contrato naquilo que toca ao dízimo. E é por haver um contrato que quando Deus falava ao povo de Israel, Ele podia usar com toda a propriedade a palavra roubar. Porque Deus diz mesmo, vocês roubam-me, e roubam-me em quê? Roubam-me nos dízimos, nas ofertas. Se não houvesse contrato nenhum, aquilo era simplesmente uma devolução que alguém decidiu não fazer. Mas havendo um contrato no qual o povo decidiu, não, nós queremos as bênçãos desse contrato e nós vamos fazer a nossa parte, ao não fazerem, fica aí com toda a propriedade a palavra roubar. Prometerem uma coisa a Deus e não o fazer, a palavra roubar nos dízimos e nas ofertas é usada na Bíblia com toda a propriedade. Dizer-vos também que nos versículos de Malaquias, nós fomos convidados a ler Malaquias 3, do versículo 7 ao versículo 11, e é usada uma expressão que eu vi esta semana ser, como direi, traduzida para os dias de hoje de uma forma que eu nunca tinha visto ser feito antes. Malaquias diz no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. E no versículo 11 diz, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. O que eu vi esta semana ser explicado foi o que quer dizer aqui a palavra devorador. Porque para alguém que naquela época ouvia esta expressão, percebia perfeitamente ao que é que se estava a referir. O devorador era aquele bicho ou aquela praga que, após as coisas terem sido semeadas, ter dado todo o trabalho, ter havido a chuva, ter crescido, o bicho vinha, comia e ficavam sem aquilo que tinha sido o fruto do seu trabalho. Mas nos dias de hoje, a nossa sociedade, pelo menos aqui, onde nós vivemos, não depende ou não está em contacto direto com os bichos devoradores, com a semente, com aquilo que é produzido pela terra. Então, como aplicar esta promessa aos nossos dias de hoje? O que é para nós hoje o tal bicho devorador? E esta semana o que eu vi e ouvi foi alguém explicar que este bicho devorador nos dias de hoje
não é nada mais, nada menos do que aquilo que prejudica aquilo que nós produzimos, aquilo que prejudica aquilo que nós conseguimos adquirir com o esforço do nosso trabalho. Aquela peça do carro que se estraga e que Deus pode repreender e que talvez não aconteça, aquele telefone que cai ao chão e parte com uma queda mínima, depois de já tantas quedas que teve e que continuava bem, aquela chatice que aconteceu lá em casa, aquilo que se estragou, aquilo que saltou, aquilo que aconteceu que podia não ter acontecido. Esta semana vi alguém explicar isto desta forma, que quando Deus promete repreender o bicho devorador, nos nossos dias Ele não vai deixar de cumprir a promessa, não é por nós não estarmos a cultivar diretamente que não vai deixar de nos abençoar dessa forma. E se calhar há muitas bênçãos dessas que estão escondidas, que nós não as vemos, e é a tal questão que eu falava há pouco, há bênçãos que Deus tem para nós, não aquelas que nós queremos, e que se calhar nós não as conseguimos contar, como a música diz, conta as bênçãos que Deus nos deu, e que Deus tem reservado. E Deus, quando promete, vou repreender o bicho devorador, nos nossos dias isto não vai deixar de acontecer. Deus tem a mesma promessa para nós, e ela está reservada para aqueles que não roubam os dízimos a Deus. Desculpem estar a usar esta palavra tão agressiva, mas é esta a palavra que é bíblica, e não vou deixar de usar. É a Bíblia que o diz, que não devemos roubar os dízimos a Deus. É uma devolução de fazermos daquilo que lhe pertence. E se alguém, nos dias de hoje, estou mesmo a terminar, acabou por cair naquele ramo-ramo que Jesus disse que são preocupados com o corpo, com o que hão de vestir, estão preocupados com o que hão de comer, o que hão de beber, estão a trabalhar para sobreviver ou a sobreviver para trabalhar, não se esqueçam que há coisas que nos distinguem dos demais. Os demais também trabalham para sobreviver e também sobrevivem para trabalhar. O dízimo é uma delas. O dízimo é uma daquelas coisas que nos distingue dos demais. E em tempos difíceis, onde é que vai estar a nossa paz? Vai estar também em alguém que cumpre a sua parte do contrato. Deus diz em Isaías, e Isaías falava de uma forma escatológica, a aprontar para os dias do fim, para os dias de hoje. Tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiar no sentido de também cumprir a nossa parte, sabendo que Deus vai fazer seguramente a sua. Mas e se tu que me ouves hoje já erraste nesta questão dos dízimos? 1 João também tem uma resposta para ti. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se ainda não te entregaste a Deus e ao serviço, 2 de Crônicas também tem algo para ti. Se o povo de Deus se humilhar, se orar, se buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, as promessas deixo para vocês verem depois. Quero agradecer as participações de todos. É bom quando acabamos tarde, porque foi de facto uma escola sabatina. Participem, deem as vossas opiniões e acima de tudo estudem. Eu vou terminar da forma que não se devia terminar, que é, ainda há muita confusão entre dízimos e ofertas. Portanto, na próxima semana e nas próximas semanas vamos aplicar-nos ao estudo e perceber bem o que aqui está para nós aprendermos relativamente a este tema. Obrigado.